pessoal, hoje eu irei ler para vocês um conto de Rubem Fonseca, Diarreia. Eu acreditava que sofria de diarreia crônica. O médico que consultei me deu um remédio, prescreveu uma dieta e disse que meus sintomas poderiam persistir no máximo por 3 ou 4 semanas. Um mês depois, eu continuava na mesma. Na verdade, havia piorado. Os médicos são todos uns empulhadores. Eu sei porque meu irmão é clínico geral e não sabe a diferença entre gripe e resfriado. Os sintomas como nariz entupido, espirro, dores de cabeça e no corpo podem caracterizar a gripe ou resfriado. A diferença é que a gripe é causada por um vírus e geralmente é caracterizada por febre alta, seguida de dor muscular, dor de garganta, dor de cabeça, coriza, tosse seca. No resfriado, não ocorre a febre. Fui a outro médico e contei a minha lenga-lenga. Agora levava comigo um mini gravador que eu acionava sempre que o médico percebesse, sem que o médico percebesse. Ele consultou um enorme alfarrábio que tinha sobre a mesa e disse, lendo o livro: "Isso pode indicar a doença de Crohn." "Que doença é essa?" perguntei. O médico, cujo nome era Assis, folheou o livrão à sua frente e leu: "A doença de Crohn é uma séria doença inflamatória do trato gastrointestinal. Afeta predominantemente a parte inferior do intestino delgado, o íleo, e o intestino grosso, cólon. Mas pode atingir qualquer parte do trato gastrointestinal. A doença de Crohn habitualmente causa diarreia, cólica abdominal, às vezes febre e sangramento retal. Também pode ocorrer perda de apetite e de peso subsequente. Os sintomas podem variar de leve a grave, mas em geral, as pessoas com doença de Crohn podem ter vida ativa e produtiva." O Dr. Assis parou de ler, ficamos calados, deixei o mini gravador ligado. O médico voltou a ler. "A doença de Crohn é crônica. Não sabemos qual é a sua causa. Os medicamentos disponíveis atualmente reduzem a inflamação e habitualmente controlam os sintomas, mas não o curam. Uma vez que a doença de Crohn se comporta como a colite ulcerativa, às vezes é difícil diferenciar uma da outra. As duas são agrupadas na categoria de doença inflamatória intestinais. Diferentemente da doença de Crohn, em que todas as camadas estão envolvidas e na qual pode haver segmentos de intestino saudável, normal entre os segmentos do intestino doente, a colite ulcerativa afeta apenas a camada mais superficial, a mucosa, do cólon e de modo contínuo. Dependendo da região afetada, a doença de Crohn é chamada de ileite, enterite regional ou colite. Para reduzir a confusão, a expressão doença de Crohn foi usada a fim de identificar a doença, qualquer que seja a região do corpo afetada, íleo, colo, reto, ânus, estômago, duodeno, etc. Ela se chama assim porque Burrill Crohn era o primeiro nome de um artigo de 3 autores publicado em 1932 que descreveu a doença. À medida que lia, eu notava que o Dr. Assis não entendia nada do que estava dizendo, igual ao outro embusteiro que eu consultara anteriormente. Ele prescreveu uma lista de remédios, evidentemente depois de ler o livrão à sua frente. Paguei a consulta e decidi que não voltaria mais ali. Consultei vários médicos, todos imbecis. Aliás, o que mais existe no mundo são imbecis. Eu mesmo sou um imbecil, ligeiramente imbecil, não totalmente imbecil. Liguei o mini gravador em todas as consultas. Fui a um homeopata, Dr. Simão. Levei o meu mini gravador, é claro. O médico era um sujeito magro, careca, que usava óculos. Como todos os outros, ele consultou um Vedmercum, todo amorfonhado. Devia carregar aquele troço no bolso. A voz dele era grave, não combinava com a sua aparência. A evolução de qualquer ramo da ciência
jamais ocorreu por meio de atos isolados de um único cientista. Mesmo que uma descoberta seja atribuída a uma única pessoa, esta certamente está embasada em conhecimentos anteriores. Assim aconteceu com a homeopatia, construída a partir da concepção como o princípio dos semelhantes, as doses infiniteíssimas, os medicamentos únicos, dentre outros. Calou-se, olhando através dos óculos cuja lente eram divididas, a parte de cima para a miopia e a de baixo para a hipermetropia. Ficamos calados. Deixei o meu mini gravador que estava no bolso de cima da camisa ligado. Esses preceitos, continuou o homeopata, já eram conhecidos por muitos médicos, desde Hipócrates até Hahnemann, com vários deles utilizando-os, principalmente os dos semelhantes. Em seus tratamentos e observações, a menção mais antiga que se tem a respeito do tratamento para a lei dos semelhantes foi encontrada em um papiro de 1500. Contudo, este princípio era aplicado de uma maneira muito subjetiva e não por meio da observação dos sintomas causados no organismo, como foi introduzido experimentalmente por Hahnemann. A obra de Hipócrates é um marco da ciência e das artes médicas, sendo este iluminado médico grego considerado o pai da medicina. Achei aquela história de princípio dos semelhantes bem interessante e resolvi dar uma chance ao novo tratamento. O homeopata Simão deu-me uma receita com o nome de vários medicamentos. Todos tinham que ser manipulados em laboratórios especiais. Tomei todos os remédios. A diarreia continuava. Dr. Simão não fugia à regra. Era um imbecil. Parei de ir a médicos e disse em voz alta: Eu estou sozinho no meu quarto. Estranho isso, falar sozinho e ainda mais em voz alta. Diarreia, vai a merda. Isso é um vício de linguagem, mandar alguém ao lugar onde ela está? Creio que não estou explicando direito o que quero dizer. Vou repetir de outra maneira. Decidi mandar a diarreia plantar batatas. Vá plantar batatas, diarreia, exclamei enfaticamente. Saí de casa e fui comer um sanduíche de salsicha. Durante o dia comi frutas, ameixas, quiuis, feijão, brócolis, queijo, tomate, leite. No dia seguinte repeti a dose. Durante a semana todo dia eu só comia alimentos diarreicos. A diarreia acabou. Similia similibus curantur. E este foi o conto de hoje. Espero que tenham gostado. Eu vou pesquisar aqui o que quer dizer similibus curanto. Eu vou pesquisar. Semelhantes curam-se pelos semelhantes. Tá. Então, no final desse conto, a gente acabou identificando que o homeopata estava certo, né? O Dr. Simão. Eu gostei bastante desse conto. Não sei se eu pronunciei as palavras de maneira correta, mas eu gostei. É meio irônico, né? E é isso, pessoal. Este foi o conto de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado também. Espero que tenham relaxado de alguma maneira. Fiquem com Deus. Tenham ótimos sonhos. Beijo, beijo.